Eu vim pra cá numa quarta-feira de cinza, após um carnaval. A doença estava tão visível que na hora ele já falou pro meu primo, ó, não vou confirmar, quero um exame. Mas tenho quase certeza do que é. Olha um pro outro e fala assim, no caso dela era bom internar um pouco. Eu tinha vichoviana mista, né? Que ela transmite. Aí tinha aquelas histórias de perder o filho, perder o noivo, perder o marido, perder a família. E isso pesava. Isso eu tinha medo. Meus primos, meu irmão, eu achei que eu não ia perder. Mas e o resto? O meu medo era de falar pro meu pai, que eu sabia que meu pai tinha pavor dessa doença. A gente não contou, né? Só que um dia ele falou que vinha me visitar e não tinha mais como me esconder. Aí meu primo teve que contar, é verdade. Aí meu pai chegou. Cara, eu não sabia se eu corria e abraçava meu pai, se eu recuava, eu não sabia o que fazer. Mas assim, eu corri, abracei meu pai, chorei muito, ele também. Aí já melhorou, porque eu sabia que meu pai eu não perdi, né? Minha mãe estava no Ceará, meus pais já eram separados. Minha mãe morreu sem que soubesse. Não sei se eu fiz bem, se eu fiz mal, mas pelo menos ela não sofreu, né? Ele sentava ali na calçada e a gente ficava conversando. Ele falava, filha, até hoje eu não me conformo. Por que com você, hein? Falei, ah, pai, se Deus quis assim, mas eu não tô aqui. É fazendo a minha vida, o senhor tá vendo a minha luta, vendo, eu acho que, beleza. Ele falou, não, mas eu não me conformo até hoje. Pelo ano de 1928, era comum nas ruas de São Paulo um espetáculo que desmentia os seus foros de cidade civilizada. Nos bairros residenciais, surgiam doentes do mal de Hansen, isolados ou em grupos, montados em magros animais e esmolando de porta em porta. Sem apiar, estendiam à caridade pública o chapéu ou uma velha caneca, onde se depositava o óbolo nunca negado. Outros postavam-se à margem das estradas, ao relento ou debaixo de uma tosca cobertura de sapé, recebendo níquel atirado pelos viajantes temerosos, pois, segundo a lenda, até o ar era contaminado pela presença dos míseros leprosos. O Brasil, ele seguiu o modelo mundial de isolamento e segregação compulsória da hanseníase. Foram criados espaços que eram pequenas cidades, né, em que as pessoas, teoricamente, iriam viver longe da sociedade, mas fazendo uma pequena sociedade de pessoas que estavam com a hanseníase, naquele tempo ainda chamada de lepra, né? Então esses antigos hospitais colônias, leprosários da época, eram isso, pequenas cidades de isolamento das pessoas. Para a Igreja Católica, as pessoas morriam e renasciam dentro das colônias e por isso podiam casar novamente, mas se tivessem filhos, os filhos eram imediatamente tirados deles e levados para um orfanato, que se chamava preventório, de prevenção. Essas colônias foram um marco da política higienista, daquela política de limpeza da sociedade. Na verdade, o início das colônias não era para que as pessoas fossem tratadas, mas era para proteger a sociedade dessas pessoas que estavam com a doença. Eu trabalhava numa fazenda, eu estava com uma mangueira cheia de boi, estava castrando o boi. Aí ele chegou e perguntou, quem é Plínio aí? Eu falei, eu. Você é fugitivo do hospital, né? Eu não tinha jeito de falar que não era, porque ele já estava com a pasta na mão e estava sabendo já. Aí ele falou, eu sou. Eu falei, então você entra aqui numa perua rural. Assim, era escrito na porta DPL. Aí eu tive que entrar lá. Falei, então deixa eu ir em casa tomar um banho, tirar essa roupa. Não, vai do jeito que está. Senão a polícia vai te levar. Aí, do jeito que eu estava, eu voltei para o hospital.
E São Paulo realmente teve a política de maior endurecimento de polícia sanitária. Os relatos que a gente tem entre os pacientes são muito profundos. Polícia sanitária entrando, pegando a pessoa, tinha poder inclusive de matar, né, caso a pessoa não obedecesse à polícia sanitária. A gente teve situações de que a pessoa foi capturada e não teve tempo de avisar a família. E agora, recentemente, depois de contratar com a indenização própria, contratar detetive, localizar a família, que ele foi saber que parecia que para a família ele tinha abandonado a família, quando na verdade ele foi levado para a colônia e ninguém nunca falou para a família dele. Então a gente tem casos muito graves de desrespeito, de abuso de poder, e a Polícia Sanitária de São Paulo é que a gente tem o maior conjunto de histórias de abusos. E para vencer o tempo, 1 ano, aos campos de esporte, onde em companhia de outros doentes, as horas se tornam menos longas, ao mesmo tempo que o físico sente os benefícios dos exercícios ao ar livre. Vôlei, natação, bola-cesto, tênis e muitos outros jogos constituem o passatempo favorito dos internados. Tinha jogo de futebol, tinha cinema, tinha tudo que tinha lá fora tinha aqui dentro. Mas pensa bem, mesmo que tinha cinema, que tinha baile, que tinha tudo, mas você estava preso. Devia ser muito difícil. Pra mim, mais aberto já foi difícil, agora imagine pra eles. Às vezes eles mandavam a pessoa pra cá com uma mantinha, não tinha sequela nenhuma, não tinha nada. Separava as pessoas da família. A pessoa já voltava, fugia, gente se matava. Era muito comum suicídio. Suicídio, O pessoal contava que o pessoal se matava, diz que era muito discriminado, né? Primeiro, esses espaços precisam ser preservados, eles precisam ser tombados, eles são patrimônios, né? Há uma discussão mundial que eles deveriam ser patrimônios da humanidade. Tem vários países avançando nesse sentido. No Brasil a gente está um pouco atrasado, né? São lugares que uma discussão mundial chama de patrimônio sensível ou patrimônio da dor, né? Assim como é o antigo presídio do Nelson Mandela lá em Robben Island, ou então o campo de concentração de Auschwitz na Alemanha. Então é preciso que a gente tenha um olhar para esses locais como patrimônios sensíveis, como patrimônios da dor. E graças a Deus agora não tem mais nada. Só ficou a sequela na mão, né? Uhum. Ficou a mão torta. Sim. Mas no mais, tô bem. A gente vai fazer ação saúde. Panfletagem, né? Na cidade. Aí a pessoa pega o papel, aí você vai explicar o que é. Tá tudo bem, na hora que você fala o que é, tem uns que quer ouvir, quer saber, mas tem outros, Deus me livre, Deus me livre. Os meus amigos falam assim, eu sou lazareno. Eu falei, ai credo, que coisa ridícula. Mas Raimundo, eu falei, você foi, é diferente. Você é um remanescente jansenista, você não é mais. Eu nunca vacilei da minha vida, né? Mesmo com às vezes quando eu tenho dor, só peço pra Deus, me deste a cruz, me dê força pra carregar.